Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos aqui na série dos 7 derramamentos do sangue de Jesus e hoje o 6º derramamento. Nós vamos falar sobre o sangue que verteu dos pés de Jesus, tá? Vamos falar aqui, mas antes eu quero pedir que você abençoe esse canal. Quero pedir aqui que você compartilhe esse conteúdo e talvez se você caiu direto aqui nesse vídeo, nós temos uma série de 7, antes desse aqui, né, 5 ministrações dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Então, vou falar para você, não assistir esse, pegar o primeiro, né, que você possa seguir, dar uma sequência ali em todos os derramamentos. Tem um vídeo de abertura nesse canal explicando, né, o propósito, explicando aqui o chamado para esse canal aqui na vida das pessoas. Escuta ali, então que você possa acompanhar desde o início essa ministração dos 7 derramamentos. Você vai entender, você vai compreender quão poderosa é essa ministração na sua vida, mas é importante que você pegue do começo, tá bom? Então, queridos, quero pedir que você abençoe, dando aí o seu joinha, tá? Vá lá no sininho, clica em todas ali, ativa ali o sininho, tá? E compartilha esse conteúdo também com pessoas que Deus tem trago na sua vida, que está precisando ser ministrado. Eu sei que você ouviu algumas ministrações e pensou em alguma pessoa que estava precisando ser ministrado nesta área aí. Então, não deixe de contribuir, né, para que essa pessoa seja abençoada, seja alcançada por essa palavra, em nome de Jesus. Agora vamos orar e dar início a esse conteúdo maravilhoso. Esse conteúdo está tremendo. Gente, cada um dos derramamentos, né, tem um propósito específico e cada um é tremendo para aquilo que está sendo ministrado, e esse é também fenomenal. Então vamos orar? Pai amado, santo, graças te dou, porque o Senhor tem ouvido a minha voz. Eu te agradeço porque em tudo o Senhor me ouve, como eu sei, Deus, que o Senhor ouve cada pessoa que com o coração quebrantado e sincero chega diante de ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que a ministração, ó Pai, que vai ser feita aqui hoje, Deus, o Senhor possa, ó Pai amado, revelar a esses corações, ó Deus amado, a importância, Deus, desse derramamento que foi feito, que brotou ali dos pés de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, aniquilar todas as mentiras, Deus, que o inimigo tem lançado na mente dessas pessoas, em cada uma dessas áreas que vai ser apresentada aqui hoje. Pai, toma liberdade, Deus, nessa ministração. Deus, aqui está minha boca, Deus, a minha voz, a palavra é tua, me usa conforme o teu querer, põe a tua palavra na minha boca, Deus, e que o Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar. Tu que és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, sei que está comigo, como está com cada uma dessas pessoas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o versículo aí, né, chave aqui para a nossa ministração é Salmos 22:16. Está escrito assim: transpassaram-me as mãos e os pés. O mesmo salmo, né, que nós lemos lá quando falamos da ministração do sangue que verteu das mãos de Jesus. Então, queridos, olha só. Jesus, ele derramou o sangue que verteu dos seus pés quando os soldados os pregaram ali na cruz. O sangue que brotou dos pés do nosso Salvador tem poder para nos colocar no caminho correto. O sangue que verteu dos pés de Jesus tem o poder para nos colocar no caminho correto, para que possamos cumprir o nosso propósito em Deus. Não adianta eu ir para o caminho correto, mas eu não cumpri o propósito pelo qual eu fui chamado, ok? Então, o que seria propósito, gente? Propósito é o motivo principal pelo qual você foi feito e existe. Anota essa frase aí, querido, tá? Grava ela aí no seu coração. Propósito é o motivo principal pelo qual você foi feito e existe. Mas é importante, antes de desenvolver o seu propósito de forma consciente e estratégia, você
saiba quem você é no reino, né? Lembrando aqui daquela ministração, da quarta ministração, que fala sobre a sua real identidade. Então, antes de você assumir o seu propósito, é necessário que você saiba quem você é no reino. Porque quando você souber quem você é no reino, o inimigo ele pode vir com todas as mentiras contra você. Você vai ficar firme, porque você sabe que você não é nada daquilo que ele tem levantado contra você, ok? E isso nos leva a retomar também, né, ou mudar o rumo da nossa história, o rumo da nossa existência. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, qual é a minha verdadeira identidade, isso me faz retomar o rumo da minha história, me faz retomar o rumo da minha existência. Então, quando eu começo a perceber isso e eu vi que eu não estou ali, né, nesse caminho, e eu começo a me posicionar, isso faz com que eu me direcione no caminho certo. O Espírito Santo vai me guiar para isso, ok? Então, olha aqui, gente, isso aqui é muito importante. Muito importante. Vê se você se identifica com alguma coisa a respeito disso. Quantas pessoas hoje em dia estão numa correria desenfreada? Mas a questão não é estar correndo, a questão é estar na direção certa. Tem muita gente correndo, mas elas não estão na direção correta. Elas estão perdendo tempo, andando rápido demais, achando que tá tão distraído, querendo chegar tanto em algum lugar, que não sabem que estão na direção errada. Tem pessoas que não estão correndo tanto quanto você. Talvez você seja a pessoa que está correndo. Agora entenda que tem pessoas que talvez não estejam correndo tanto quanto você, mas elas estão indo na direção certa. Elas estão indo no rumo certo do seu destino, né? Cumprindo ali o seu propósito, mesmo indo devagar, mesmo indo tranquilamente, porque mesmo eu querendo chegar rápido a algum lugar, se eu identifico que se eu for com mais tranquilidade, eu não vou tropeçar, eu não vou cair, né? Eu não vou me desviar, eu não vou perceber que era para eu ir para esse caminho e acabei indo para o outro. Então, quando eu estou mais tranquila nesta caminhada, eu consigo ver os sinais, eu consigo ver as placas que o Senhor põe na minha vida, né? Eu não atropelo tudo e vou seguindo como se nada disso fizesse importância na minha vida, né? Então, olha, devido aos nossos afazeres, né, deste mundo, das pressões que sofremos cotidianamente e ainda por nossa própria ignorância, muitos de nós facilmente podemos nos desviar do nosso real propósito, gente. Tem muita gente se desviando do seu real propósito, porque elas estão vivendo numa correria desenfreada, porque não estão prestando atenção, porque estão sendo ignorantes na sua caminhada, tá? Infelizmente, queridos, quantos são as pessoas... Isso aqui é poderoso, se eu fosse você, anotava. Deus vai trazer gente aí na mente de vocês, se também não estiver acontecendo com vocês, tá? Então não esqueçam, veio alguém na sua mente, gente, manda esse vídeo para elas, ok? Infelizmente, quantas são as pessoas que têm aceitado qualquer tipo de proposta? Nossa, isso é sério. Elas aceitam qualquer tipo de porta aberta, elas se sujeitam a qualquer tipo de porta aberta. Estão aceitando qualquer tipo de sociedade. Gente, tem pessoas aceitando qualquer tipo de sociedade, elas entram em qualquer desafio. Sabe por que isso acontece? Acontece porque elas não conhecem, elas não têm clareza do seu real propósito. Então elas se sujeitam a situações deprimentes, situações dolorosas, situações constrangedoras para alcançar alguma coisa, porque por esse caminho é mais fácil, porque aceitar essa sociedade vai fazer com que eu cresça mais rápido. Gente, tudo tem uma consequência. Essa sua vida é de Cristo. Um dia você entregou sua vida ao Senhor, e aí você começou a falar: Deus, conduz o meu caminho, faça a tua vontade, faça o teu querer. E aí, de repente, começa a vir, né, a surgir alguns pratos de facilidade na sua vida, e você nem lembra mais do que falou com Cristo. Gente, vai vir consequência.
Esse caminho pode ser bom agora, mas é para que você se afunde no lamaçal ali na frente, tá? E para depois que você está atolado para sair dali, é um Deus nos acuda mesmo, ok? Então, a pior coisa na vida do ser humano é passar toda a sua trajetória vendo a rota a qual está trilhando sem saber o propósito para o qual foi criado e, pior ainda, sem saber aonde vai chegar. Gente, tem gente que continua andando mesmo sem saber aonde vai chegar. Ela não quer parar, ela não quer dar alguns passos para trás porque vai achar que vai retroceder, mas tem situações que você dá 1 ou 2 passos para trás que vai te colocar no caminho certo. Você tá entendendo? Presta bastante atenção nisso. Não adianta você estar aí acelerado, né? Nossa, eu tô perdido, mas você não para se reposicionar. Você não para ouvir se tem alguém aí te chamando, o Espírito Santo te chamando para falar: volta, dá mais uns passos para trás, vou te colocar no caminho certo. Ali na frente tá muito ruim. E aí você tá desesperado, caminhando, chega lá na frente, tem uma armadilha maior ainda, e para sair dela, gente, de novo, é um Deus nos acuda. Ok? Mas o Senhor, olha que coisa mais linda, mas o Senhor, por causa do sangue que foi derramado dos seus pés quando foram cravados ali na cruz do Calvário, restaurou o nosso propósito e caminho, a nossa vida, restaurou o propósito e caminho, a nossa vida por um caminho reto diante de Deus, nos colocando em um caminho reto diante de Deus. Queridos, Deus, ele sempre vai fazer com que a gente volte para o lugar certo, né? Tem aquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, então não sabe, está em outro lugar. Quando essa pessoa se converteu de verdade por algum deslize ali, por uma mágoa que não conseguiu ali superar, suportar, acabou se desviando do caminho do Senhor. A saudade é muita. Sabe, a pessoa que ama Cristo de verdade, mesmo que ela tenha se desviado, ela sente um vazio profundo na alma e ela sabe que não tem pessoas, não tem relacionamento, não tem lugares que possa inundar, que possa completar aquele vazio que ficou, né? Não tem. Então, querido, talvez você esteja aí nesse caminho aí, desviado aí, né, saindo do propósito do Senhor, um pé lá, um pé cá. Tem gente que está dentro da igreja e desviado dentro da própria igreja. Isso é muito perigoso, tá? Eu tive uma época assim, confesso, diante de Deus, gente, foi muito terrível. Primeiro, eu não queria ir para o mundo, não queria. Mas eu estava tão ferida, tão machucada, tão, sabe, cheias de cicatrizes que ainda sangrava, né? Eu não queria saber do mundo porque eu sabia que o mundo não tinha nada mais para mim. Porém, eu estava dentro da igreja ferida e eu não permitia que as minhas feridas fossem cicatrizadas. Eu tinha mágoa, eu tinha rancor, eu tinha, sabe, chateação com as pessoas, eu só olhava as coisas erradas ali. E acabou que eu fiquei muito tempo sem sentir a presença do Espírito Santo. Eu não chorava mais. Quando as pessoas estavam ali sendo inundadas pelo Espírito, eu nem entendia, sabe, gente, aquilo, quando eu caí na real, igual o rei Nabucodonosor, né, ele, depois dos 7 anos ali de viver como um animal, de viver ali, né, comendo como um animal, vivendo ali no orvalho ali, ele caiu na real. Foi isso que aconteceu comigo, pela misericórdia de Deus. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não quero voltar para o mundo, mas eu não posso continuar do jeito que eu estou na igreja porque eu estou perdida na casa do Pai. Esse louvor que fala disso, né? Perdido na casa do Pai, nem sei se o ritmo é esse, mas ele começou a falar muito ao meu espírito, sabe? E eu não era de falar de mim para as pessoas, ou o que eu estava passando, ou o que estava acontecendo. Então eu entrava na igreja, saía, estava tudo beleza, tranquilo. Mas Deus mandou esse louvor que eu já ouvia já há tanto tempo, mas aí eu fui ver que eu estava perdida na casa do Pai e eu poderia perder minha salvação por causa disso. E se eu não queria voltar para o mundo, eu ia querer perder minha salvação? Fui pro pó, sabe? Lembra aí no outro vídeo que eu falei que eu sou a minha maior intercessora? Então eu fui interceder pela minha vida, fui clamar pela minha vida, tá? É muito perigoso, gente. Talvez esses vídeos cheguem até em igrejas para serem ministrados ali, para ser implantado,
Eu quero falar uma coisa que às vezes tem pessoas que pegam membros, né, que estão feridos, que estão com cicatrizes, estão com raízes de amargura, para poder fazer ministrações de cura e libertação interior. Eu passei por isso, por essas curas e libertação interior. Só que a ferida foi aberta e eu fui abandonada no meio do caminho. Não seguiram, então eu estava com aquela ferida aberta, revivendo tudo que eu já tinha passado, que eu achei que estava esquecido, entendeu? E eu ia me sucumbir naquilo ali. Então o que eu fui fazer? Fui clamar pela minha vida, eu comecei a ministrar na minha vida, eu comecei a clamar ao Senhor pela minha vida e declarar perdão e falar que eu perdoava e liberava mesmo. Tem uma palavra que eu não vou lembrar nem o versículo e não sei se eu vou falar ela direito, mas fala, né, que a oração aplaca, como se fosse um presente que aplaca o coração daquele que está em ira. Quem entende, quem consegue gravar mais versículo, vai lembrar mais ou menos aí desse versículo. Então o que eu fiz? Eu comecei a orar por aquelas pessoas, entendeu? E liberando sempre o perdão, liberando. Quando vinha aqueles pensamentos, eu lançava outros pensamentos ali. A gente sabe que o nosso cérebro, né, parte o seu cérebro aí no meio, vê dentro dele ali um núcleo, né? Ali, gente, ali capta, né, ali é onde vai todas as informações, os nossos neurônios capta todas as informações ao nosso redor, né? E ali, o neurônio é um bichinho muito feio, então ele é como se fosse uma bolinha aqui, um núcleo, uma minhoquinha assim, com umas raizinhas assim, e sai um monte de raízes em volta dele assim. E essas raizinhas aqui, assim, elas captam tudo que, né, nós enxergamos, nós recebemos, nós ouvimos, nós falamos, e ela traz para dentro aqui do neurônio, e aí vai transmitindo para nosso corpo, e aí nós temos reações, né? Então eu comecei a reagir nessa forma. O nosso cérebro, ele é muito complexo, né? Ele é muito cheio de coisas, só quem entende mesmo. Eu tô falando aqui algo bem por alto mesmo. Então, quando eu comecei a ver que eu estava tendo aqueles pensamentos, eu comecei a trabalhar, colocar outros pensamentos em cima daquele. Então, meus neurônios captavam, né, novos pensamentos, e eles distribuíam novas emoções para o meu corpo. E assim eu fui vencendo para a glória e honra do Senhor Jesus, né? Então, queridos, o que eu tô falando é que tem igrejas que têm esse trabalho e que não chegam até o final com as pessoas que estão fazendo ministração. Independente de como essa pessoa seja, se ela seja muito difícil, se ela tá ainda, se ela aceitou no início, você aceitou cuidar dela. E aí, né, porque as feridas são abertas, aí os conflitos são maiores ainda, e às vezes ela não suporta, não abandona, gente. Não abandona. Vai atrás, conversa, explica. Olha, se você ficar com essa ferida aberta vai ser muito pior. Deixa a gente terminar esse processo aí, vamos ver, né, aonde você vai chegar, mas convença ela a chegar no final desse processo, porque se a ferida foi aberta, ela precisa ser limpa, é a parte que dói, né, para depois vir um remédio ali, ok? Então, amados, voltando aqui, né, nós sabemos aí que, deixa eu me sintonizar aqui, o Senhor Jesus, né, por causa desse derramamento do sangue, ele nos reposiciona, ele nos coloca aí no lugar novamente. Se você então está aí desviado do propósito do Senhor, aplica hoje o poder do sangue que verteu dos pés de Jesus para que você volte para o caminho correto, sem precisar correr demais, porque Deus, ele é o dono do tempo, ele vai te fazer conquistar e alcançar aquilo que está, né, preparado para você no tempo dele. Não adianta você correr não, perca tempo não se canse à toa, ok? Quero que você faça uma declaração aqui comigo. Você vai dizer assim: o sangue que brotou dos pés nos permite encontrar o caminho correto e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Liberta-nos do caminho do pecado para andarmos no caminho da vida. Aleluia. 1 Josué 3, gente, tem uma palavra liberada ali, né, para onde colocarmos a planta dos nossos pés, né? Vou-lo tenho dado,
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E essa promessa está na Bíblia para que a gente aplique ela na nossa vida, tá? Não é só para aquele tempo, não foi ali para Moisés e para o povo ali, não. Só de Israel, não, gente. É para nós hoje, porque está na Bíblia. Tá? Chegou até nós, então tem um propósito também. Então para de ficar pensando, isso é só para o povo de Israel, é só para aquele povo lá. Se fosse assim, ia ter que ter 2 Bíblias. E aí não ia ter, né, essas frases, essas palavras aqui, essas ministrações sobre nossa vida. Deus está ministrando aqui, falando que você é possuidor, você tem, né, a legalidade de alcançar e possuir tudo aquilo que Jesus conquistou por você. Tá? Você tem o sonho de conquistar a sua casa, você tem o sonho de conquistar um lote, não tem 1 centavo, gente, pela fé, tá? Vai naquele lugar, põe ali a planta dos seus pés, começa a orar e fala, Deus, graças te dou, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Deus. Pai amado, eu tomo posse desse lugar. Se já não tem alguém que já tá para comprar, gente, porque a gente não precisa tirar nada de ninguém, tá bom? Deus, ele tem, assim, presentes em abundância para nós, para o seu povo, ok? A mesma coisa da gente orar querendo uma casa, né? E aí aquela casa tá ali, a gente não tem 1 centavo e a gente fala, essa casa não vai ser vendida enquanto eu não tiver o dinheiro, porque quem vai comprar essa casa sou eu. E a pessoa tá ali precisando vender aquela casa e você tá barrando na oração. Gente, eu vou confessar, misericórdia. Vou confessar para vocês verem, né, a importância da oração. Eu aluguei meu apartamento e eu vim para outra cidade para poder ficar mais fácil, que era onde eu trabalhava, perto dos meus pais e tudo mais. E eu falei, eu quero comprar uma casa ali, naquela cidade. E eu vi uma casa à venda, mais ou menos do jeito que eu gostava. Eu falei, vou comprar essa casa. Deus, não tem 1 centavo para comprar. Mas eu vou orar, eu creio, eu sei que o Senhor vai me dar. E eu tava orando, e essa casa não vai ser vendida, porque eu que vou comprar. Eu já me vejo ali dentro daquela casa e tal, uma coisa e outra. E ali passou tempo, né? E aquela placa ali. E numa ministração, não sei se foi uma pregação, alguma coisa assim, alguém falou a respeito disso, né, que a gente não precisa, às vezes falou exatamente sobre a venda de casas e que a pessoa está precisando vender e a gente está barrando. Gente, me constrangi, como estou constrangida agora de falar isso com vocês. A pessoa, depois que eu pedi perdão e eu liberei, gente, a placa já nem tá lá mais. Então, né, a gente não precisa tomar o que é dos outros. Deus tem algo soberano pra gente. Se é aquela casa que Ele quer te dar, Ele vai te dar condição para isso. Porque Deus é poderoso, Ele tem riquezas infinitas para você. É só você, né, não duvidar, saber que Deus, Ele envia provisões. Eu tenho N milagres assim para contar sobre provisão para vocês, mas não vem ao caso aqui agora, gente. Em outros vídeos eu posso estar contando aí para ativar a fé de vocês, para que vocês não vejam que é uma coisa banal, falar, então é só pedir Deus. Você não tem 1 centavo, então você pode pedir Deus. Já aconteceu isso comigo, então é para quem tem fé, ok? Então, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, se tiver de acordo com o que Deus tem para você, você pode tomar por herança. Siga o que está ali na palavra de Deus. Então, queridos, os pés, eles estão ligados ao nosso propósito, pois são eles que nos levam pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Anota aí. Cada passo que damos na vida nos aproxima mais do propósito perfeito de Deus ou nos distancia dele, ok? Por isso é muito importante que nossos pés andem na direção correta. Os pés representam nossa jornada de vários aspectos, Como é que está a sua jornada hoje, hein? Aonde você tem andado, onde você tem colocado os seus pés? Será que você está no caminho correto? Será que você não está só perdendo tempo aí nessa caminhada, não? É ruim, né? Quando a gente para e pensa assim, já estou tanto tempo nesse caminho, vou ter que voltar, começar tudo de novo, aí vai passar aí 1 ano, 2 anos, você não quis sair desse lugar e continua aí do mesmo jeito, né? E já passou 1 ou 2 anos. Se você tivesse voltado, você estaria 2 anos ou mais próximo da sua bênção, ou até com sua bênção na mão, porque talvez esse caminho aí é que está atrasando aquilo que Deus quer te dar, hein? Então, queridos,
os nossos pés, né? Tem que tomar cuidado aonde é que nós estamos andando, né? Nós estamos no propósito perfeito de Deus ou estamos distanciando dele? Por isso é muito importante que os nossos pés andem na direção correta. Os pés representam, eu já até li isso, mas vai ficar. Os pés representam a nossa jornada de vários aspectos. Talvez alguém está precisando fixar isso aí no coração, ok? Vamos lá. Existem muitas pessoas que creem não ter nenhum propósito na vida. Gente, isso aqui que eu vou ler para vocês é muito doloroso, sabe? Porque tem pessoas que estão sendo enganadas pelas mentiras do inimigo e elas sofrem com isso, com essas mentiras que o diabo tem colocado. E eu quero que você, se você se identifica nisso, você vai quebrar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Chega de ser marionete do inimigo, chega de dar ouvido às mentiras de Satanás. É mentira, o que Deus tem para você são pensamentos de paz. Olha só, existem muitas pessoas que creem não ter nenhum propósito na vida, pois por causa das circunstâncias, elas pensam que é o resultado de um acidente de percurso, né, do azar, ou simplesmente que ninguém importa com o que elas fazem ou deixam de fazer. Gente, geralmente essas pessoas que se encontram desse jeito, acham que veio ao mundo por um acidente, né, e que elas foram circunstâncias do azar, que ninguém tá nem aí para ela. Geralmente são pessoas com muitos traumas na alma, né, tem muitas feridas desde a sua infância, né. A gente sabe que tem um momento, pessoas que passam traumas na infância, né, ela paralisa ali o seu projeto, ela paralisa ali o seu futuro, né? Aquele caminho que era para ela seguir, onde ela ia se dar bem, onde ela ia prosperar, por causa daquele trauma que ela teve ali na sua infância, ela seguiu e de repente desviou, né, daquele caminho ali, por causa do que aconteceu com ela lá atrás. Muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento são pessoas que têm depressão, são pessoas que têm tristeza profunda na alma mesmo, né? E elas precisam identificar isso, porque tem jeito para cada uma delas, tem jeito, tá? Nosso Deus é um Deus imutável. Ele agia no passado e ele age aqui, vai agir sempre até a volta de Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Então não perca a fé, não perca a esperança. Olha o que Deus diz para você que se encontra aí dessa forma. Você não é um erro. Você não está na terra por casualidade. Você está neste mundo para ser um reflexo da glória de Deus. O que é a glória de Deus? São todas as conquistas, as bênçãos, é tudo aquilo que Cristo conquistou por nós aqui nessa terra. A glória de Deus reflete naquilo que você faz na sua vida e através da sua vida para outras pessoas. A glória de Deus se reflete quando você aproxima alguém dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Deus, ele pensou em você. Não importa se você nasceu de um acidente ou foi planejado ou não. Deus pensou em você. Ele é o Criador da vida. Ele formou o seu corpo no ventre da sua mãe. Então, não pensa que você é alguém que Deus não queria que tivesse nascido nessa terra, não. Porque isso é mentira do diabo. Deus, ele pensou em você e ele o chamou para que você seja parte da missão mais importante de todas, né? Que é levar aí o evangelho, que é você estar aqui sendo curada para poder curar outras pessoas também. Porque este é o propósito dessa ministração, que você receba, que você seja curada, seja liberto. Gente, eu falo muito para mulheres, por isso que eu falo muito, né, no feminino aqui, mas eu tô falando no geral, porque eu sei que Deus tem trago, né, também homens para ouvir essas ministrações. E o meu maior desejo, gente, é ver que realmente homens sejam quebrantados, tenham seus corações rasgados diante de Deus, porque infelizmente não existe muitos trabalhos para trabalhar assim na alma, na profundidade do coração dos homens, né? E a gente precisa levantar isso. E eu espero que essa ministração dos 7 derramamentos alcance milhares de homens nesse Brasil ou fora do Brasil, que o Senhor leve esse conteúdo a todas as pessoas que realmente necessitam, que elas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém? Então,
em Efésios 2:10, queridos, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para a boa obra, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Olha só, nós somos feituras de Cristo, Ele nos criou e Ele nos criou para que andássemos em suas boas obras. Jeremias 1:5, né, vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, foi Ele que te formou. Chega de acreditar nas mentiras do inimigo, gente. Foi ele quem te formou. Você veio neste mundo com um propósito. Seu pai e sua mãe podem até falar: foi um acidente. Deus não cria acidentes, ok? E você é uma criação de Deus, você não é um acidente. Então, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, receba aí, você tem chamado do Senhor, né? Se liberte de todas essas mentiras para que você possa viver o chamado do Senhor na sua vida. Vou falar aqui, ó, os pés e o propósito. Quão formosos os pés dos que anunciam boas obras. Romanos 10:15. O apóstolo Paulo, ele escreve neste versículo referindo-se a todos aqueles que pregam o evangelho. Então nota aí que ele não falou, né, bendita a boca, bendito é o coração dos que anunciam as boas novas, não. Ele se refere especificamente aos pés, né, dando a entender que o propósito divino depende do caminho aonde os nossos pés têm caminhado. Anota isso aí. O propósito divino depende do caminho aonde nossos pés têm caminhado. Olha só, gente, isso aqui vocês devem anotar também. Muitas pessoas estão passando por necessidade, esperando que você leve uma palavra de esperança para ela. Então vamos nos posicionar logo, gente. Vamos acreditar nessa ministração do poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, para te curar, para te libertar, para te tornar livre de todo o cativeiro. Em nome do Senhor Jesus, seja bênção na vida das pessoas. Deus quer te usar, tem pessoas que você vai tocar. Gente, olha só, eu preciso falar isso com vocês. Eu não quero que esse vídeo fique grande, mas eu preciso falar isso aqui com vocês. Na verdade, eu nem sei se eu já falei em algum dos vídeos, mas eu vou repetir porque tá aqui na minha mente. Uma pessoa da nossa igreja, assim, não uma pessoa da nossa célula, assim, né? Foi visitar a nossa célula ali, e ali ela falou assim que ela não tinha prazer em viver desde a sua adolescência. Ela não tinha prazer em viver. E aí, gente, quando ela falou aquilo, eu sou de observar e ouvir muito, ela foi falando. E aí eu pensei o seguinte, falei, meu Deus, e ela, né, hoje uma senhora, e eu pensei o seguinte, desde a sua infância, desde a sua adolescência, ela não queria viver. E tem pessoas que de tanto pensar nisso, acaba atraindo aquilo que está desejando no seu interior, né? Então, eu pensei o seguinte, Deus, essa mulher, ela não acabou com sua vida, não chegou até ela aquilo que ela desejava tanto. Eu vejo que o Senhor tinha um propósito tremendo na vida dessa pessoa e que infelizmente não foi cumprido porque ela não aceitou viver, né, para poder experimentar do propósito do Senhor. Ela não quis viver. E como é que Deus vai colocar um propósito no coração de alguém que não quer viver, que não tem prazer pela vida? Vocês conseguem entender? Então eu pensei, meu Deus, desde aquela idade até hoje, ela não experimentou a graça poderosa de Deus, aquilo que Deus ia fazer na vida dela, como ela teria sido uma bomba no inferno aqui nesse mundo. Por quê? Porque ela está aqui, porque ela está viva, mas ela ainda sente a mesma coisa dos 14 anos. Então eu creio que se ela arrancar isso do coração dela, Deus, no tempo que ela ainda tem, Deus ainda vai usar ela. Então, gente, presta muita atenção. Você precisa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Existem pessoas esperando uma palavra de esperança que vai vir da sua boca. E eu quero que você declare aqui comigo. A minha vida
precisa ser menos desperdiçada. O homem que não entende o seu propósito de vida, ele a desperdiça. Isso é forte. Então, qual que é o propósito desse derramamento? Jesus, ele derramou o sangue que verteu dos seus pés para que possamos estar no propósito perfeito e para que o juízo divino venha sobre espíritos malignos que operam nas nações. Tá certo, gente? Olha só, espíritos malignos que operam nas nações. O Senhor, ele derramou este sangue com o propósito para que nós pudéssemos, né, trazer juízo sobre esses espíritos malignos. O Senhor nos deu autoridade e poder para isso. Então nós precisamos reivindicar para que a gente não perca mais tempo, né? Nós temos visto como é que o nosso mundo tá, gente, e a oração muda, tá? A oração muda. Nós sabemos que o nosso Brasil, ele tem promessa. Nosso Brasil, ele tem palavras ministradas, né, de bênção, de promessas, e apesar de como tudo está hoje, né, tudo que tem acontecido, se a igreja se posicionar, se ela clamar ao Senhor, essas bênçãos, essas promessas acontecerão bem mais rápido. Elas estão para acontecer. Tem um avivamento vindo sobre o Brasil. Esteja preparado para isso, querido. Esteja preparado para fazer parte desse avivamento. Então, quando eu devo aplicar o sangue? Devo aplicar quando preciso colocar na minha vida, o propósito perfeito de Deus. Vou clamar para que o sangue de Jesus me leve para o propósito certo, o caminho certo para eu cumprir esse propósito dele. Que ele me direcione, ele me faça caminhar nessa estrada onde eu vou estar cumprindo esse propósito. Também devo aplicar quando preciso crer no desenvolvimento da visão, porque o Senhor faz com que a sua mente, né, ela seja cativa ao Espírito Santo e revele a visão que ele tem para você, aquilo que ele quer que você faça, ou a visão do lugar aonde você está, que você aceite, que você abrace, que você contribua. Também quando precisamos desalojar espíritos da maldade que operam em diferentes áreas. E aí é necessário que você aprenda, né, um pouco sobre a questão de principados, potestades, dominadores desse mundo. Então, ó, gente, tem principados que não é expulsando que ele sai, não. É com jejum e oração, tá? Eu expulso em nome de Jesus todo principado do local, não. Você tem que jejuar e orar, quebrar toda a força do maligno. A palavra mesmo do Senhor, né, nos ensina que nós devemos falar tudo e pedir tudo no nome de Jesus, né? Então clamar que Deus ele venha amarrar e repreender aí esses principados, essas potestades, que ele venha dissipar, mas você precisa estar jejuando e orando. Quando você tem esse clamor aí pelas nações, Deus ele ouve. A palavra do Senhor fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí vai. Então devo aplicar também quando preciso, isso aqui eu já falei, devo aplicar também para trazer juízo sobre os espíritos da maldade que operam e se opõem às pregações. Trazer juízo sobre espíritos da maldade que se opõem à pregação, né? Sabe, na hora da pregação ali, começa a vir um peso sobre o lugar. Não só na igreja, gente, quando você está no grupo de oração, quando você está na sua casa orando, intercedendo, né, o inimigo ele tenta vir para distrair a sua mente. E eu te falo uma coisa, se eu não focar mesmo naquilo que eu estiver fazendo, nas orações que eu estiver fazendo, e eu preciso orar alto, abrir a minha boca mesmo e orar, a minha mente ela vaga. Então eu tenho que firmar ali meus pensamentos naquilo pelo qual eu estou orando e orar em voz alta, aí eu consigo concentrar. Então, como eu sei, né, dessa situação, eu não permito que o inimigo ele venha ficar lançando esses pensamentos na minha mente. Não é fácil, mas a gente, em Cristo, nós podemos todas as coisas, certo? Então, quais são os benefícios desse derramamento em nossas vidas? Poder firmar nossos passos, também de algum ente querido no propósito de Deus, firmar-nos e crescermos na visão, firmarmos e crescermos também na visão.
Gente, eu quero aqui convidar então você agora para fazer esta oração aplicando o poder do sangue que brotou dos pés de Jesus, para que como Enoque, né, você possa caminhar todos os seus dias com Deus. Está lá em Gênesis 5:24, anota aí, para que você ore a palavra, tá? Então vamos orar, eu quero que você repita aqui essa oração comigo, diga assim: amado Jesus, hoje eu entendo que o sangue que derramaste de seus pés, ao serem cravados na cruz, traz direção e propósito à minha vida. Creio que este sangue hoje faz com que eu ande no caminho correto e me ajuda a cumprir tua perfeita vontade em minha vida. Hoje reafirmo minha consagração a ti para servir-te sempre em nome de Jesus. Amém. E agora declara comigo desse jeito aqui: estou na terra por um propósito divino. Buscarei viver 100% da vontade do Pai para minha existência. Agora feche os seus olhos, põe a mão em seu coração, deixa eu ministrar sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, Pai. Deus, tu és soberano, excelso, glorioso. Deus, tu és, ó Pai amado, um Deus que conhece todas as coisas, Deus. Tu és aquele, ó Deus, que tem nos direcionado, nos reposicionado. Tu sabes, ó Pai amado, quando nós estamos andando no caminho errado, perdendo o nosso tempo, ó Deus, até mesmo achando que estamos no caminho certo, mas por não prestarmos atenção, ó Deus, nas placas que o Senhor tem colocado, ó Deus, neste caminho, nós nos desviamos, nós nos perdemos, Pai. Mas nós queremos nos reconectar ao caminho certo agora. Quero te pedir por cada uma dessas pessoas, Deus, que se encontrou, ó Deus querido, né, conforme foi ministrado aqui sobre a vida delas, pessoas que estão correndo demais, pessoas que estão caminhando e não estão chegando no lugar certo, estão perdendo tempo, Deus. Pai, ajuda essas pessoas a conseguirem dar uns passos para trás e começar a andar no caminho certo, que elas entendam, Deus, que às vezes o atraso de agora faz com que ela receba uma bênção amanhã, e se ela continuar nesse caminho, nessa trajetória, nessa correria, ela só está perdendo tempo, Pai. Deus, unge os pés dessas pessoas, Deus, para que elas possam ir aonde o Senhor as tem chamado para ir, para pregar o teu evangelho, para ser uma bênção nessa terra, Pai, para também, ó Deus, conquistarem, possuírem, ó Deus, como herança, conforme diz a tua palavra. Tira o medo desses corações, ó Pai, tira o receio, Deus. Pai querido, a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então que elas creiam no seu amor, ó Pai, que elas creiam na sabedoria que vem do Senhor para as suas vidas, posicionando e colocando elas no caminho certo. Eu ministro o poder do sangue de Jesus sobre essas vidas, reposicionando elas na boa e perfeita vontade do Senhor, para que elas sejam direcionadas pelo Espírito Santo, Deus, a conquistar, a alcançar, Deus, a sonhar, Deus amado, e ver realizado tudo aquilo que no reino espiritual já tem o nome delas, está tudo preparado para que elas, ó Pai amado, tome posse. Então que elas estejam no caminho certo para alcançar todas as bênçãos que Jesus já conquistou na vida delas. Reveste cada um com tua armadura, Deus, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Deus, esse que precisa ter, ó Pai, a renovação, sua armadura renovada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Deus, ajuda essas pessoas, dê ousadia, coragem e intrepidez. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas. Amém. Então, queridos, Deus abençoe vocês. Por favor, não deixem de dar aí o seu like no vídeo, tá? Me ajuda a fazer com que este canal, esse conteúdo alcance o maior número de pessoas em nome de Jesus. Envia nas suas redes sociais, nos seus grupos de família, nos seus grupos de WhatsApp, tá? Fala que é um canal aí para poder abençoar, para ministrar sobre essas vidas, para que o inimigo venha ter todas as suas correntes destruídas e elas sejam libertas e consigam caminhar para poder prosperar e para ser uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!